Fala, Reds, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Apenas um Red. Eu sou o Rick e tô aqui mais uma vez com o Lucas para mais um pré-jogo do Liverpool. Ó, gente, já vou avisando logo de cara, né? Vocês vão sentir saudades porque a temporada está chegando ao seu fim, tá? Temporada do Liverpool chegando ao seu fim. O Liverpool só jogará agora a Premier League, né? É tudo bem que os outros times também só estão jogando a Premier League exceto quem tá na Champions, né? Senhor Arsenal. Mas o Liverpool só tá jogando a Premier League e faltam pouquíssimos jogos pra gente se despedir de alguns jogadores aí, né? Do elenco, e também de se despedir do time nessa temporada e depois só vê-los novamente na pré-temporada lá nos Estados Unidos. Mas vamos deixar o depois para depois. Vamos falar agora sobre esse jogo que acontecerá amanhã, no sábado, entre Manchester United e Liverpool, porque a gente vai até Old Trafford para enfrentar o Manchester United, o time que o Slot, na casa deles, o Slot ainda não perdeu, o Slot deu um sonoro 3-0, né, na primeira vez que a gente foi a Old Trafford, com gol de Luiz Dias, acabei de lembrar, com gol de Luiz Dias e companhia. Já vou começar logo, galera. Deixa o like aí no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum torcedor que você conheça do Liverpool aqui no Brasil, pra gente estar trocando uma ideia, pra ele chegar aqui junto no canal, né? E já vai deixando o like, já falei pra deixar o like, né? Tô aqui com o Lucas. Lucas, dê seu parecer, o que que você espera pra esse jogo de amanhã, meu amigo? Fale aí, boa noite, primeiramente. Fala, Rick, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora. E como o Rick bem falou, o jogo é domingo de manhã, então aproveitem, aproveitem porque a temporada está acabando e apesar dos pesares, a gente vai sentir falta, a gente sempre sente falta, e também aproveitar os últimos jogos de Salah, a tendência é que ele não jogue, mas talvez o Robertson seja escalado, então aproveitem, é o que eu tenho a dizer, aproveitem porque a temporada, embora tenha sido bastante frustrante, ela vai chegar ao fim e a gente vai ficar um tempo sem ver o Liverpool, então sem contar também que é um clássico, é o maior clássico da cidade não, o maior clássico do país. Então, aproveitem a jornada e vamos ver o que a gente pode conquistar na casa do Manchester United, até porque se a gente vencer, a classificação já é uma questão de quando e não se. Mas se a gente vencer do Manchester United, talvez a gente possa chegar ao G3, que, que muitos diziam que era improvável, então pode ser que a gente tenha uma surpresa. É isso, senhores. Falando sobre o nosso time agora, né? Antes de falar um pouco sobre o nosso adversário, o Liverpool vai a campo com algumas surpresas, né, com algumas incógnitas que a gente não sabe ainda se vão estar disponíveis ou não. Dessa vez não estou tão munido assim de informações para vocês, mas algumas eu sei, tá? Incógnitas que eu sei, Salah, né, dizem que, pelo menos as informações mais oficiais, assim, tipo de jornalistas, etc., mais próximos, que o Salah, ele ainda vai jogar pelo Liverpool na temporada, mas que não é certo se ele vai jogar essa partida, né? Teve um jornalista que até disse que não, o Salah não jogará nessa partida contra o Manchester United, que é uma pena, porque poderia ser uma despedida, né, do United, do seu maior carrasco, do Liverpool, né? Mas provavelmente é quase certo que ele não jogará amanhã. Outra incógnita de que se vai jogar amanhã ou não é o senhor Alisson. Não sei se o Lucas tem alguma informação, mas creio eu que ele estaria disponível já para essa partida, mas não foi confirmado. Acredito eu que sim, tá? Ele deve entrar sim para jogar contra o United. Frimpong também tá aí, né? Para jogar conosco. E assim, eu creio que o time é esse, né? Eu queria que o Slot colocasse o Robertson para jogar, deixasse o Kerkez aí na reserva, não por nada contra o Kerkez, mas mais por questões de que o senhor Robertson está fazendo suas últimas partidas, né, pelo Liverpool, e a gente já está em climinha de despedida. Lucas, você que tem algumas informações aí, talvez que eu não tenha hoje, tá sabendo de alguma coisa? Algo além do que eu possa falar aqui relacionado ao nosso elenco, claro? Seriam meros palpites, porque como a gente está gravando hoje no dia 30, quinta-feira, a coletiva do Arne Slot ainda não aconteceu. Então é improvável a gente poder. É difícil a gente poder cravar qualquer escalação. O Salah é uma incógnita, como o Rick bem disse. O Alisson, a tendência é que ele treine, mas a gente não tem certeza. Então, até o momento, a titularidade seria de novo do Woodman. Talvez o Frimpong jogue, então quando a gente for falar um pouquinho da escalação, vocês vão ver que é uma casca de banana, porque a tendência é que a gente erre bastante. Então, alguns nomes não foram confirmados e
como a coletiva só acontece na sexta, a gente vai aqui fazer a escalação nas escuras. Pois é, gente. E o United, contrário, né, a gente, né, o United vem até que de uma boa fase, né? O United ganhou na última partida contra o senhor Brentford no dia 27, com gols de Casemiro, que também está em climinha de despedida, né? E gol de Sesco também. Os únicos dois gols do United foram no primeiro tempo, né? O United que tem vindo com uma escalação padrão, né? Com Sesco no ataque, Lames no gol, né? Bruno Fernandes, Mainu, Luke Shaw e etc. Então, o United, eu até comentei com o Lucas mais cedo, né? Eu acho que não foi nem com o Lucas, eu botei no Twitter e o Lucas respondeu, eu lembrei aqui agora. O United chega, pelo menos de acordo com as casas de aposta, né? Que é um bom termômetro para a gente saber como é que tá o climinha aí fora. O United chega depois de muito tempo, né? Como favorito pelo fator, obviamente, casa, né? Ele chega como favorito, mas também pelo fator de que, assim, desde muito tempo, né? Eu acho que desde a temporada 2021, que a gente não vê o United à frente do Liverpool na tabela de classificação. E tudo bem que é um jogo que vai definir muita coisa também relacionada ao terceiro e quarto lugar, porque se a gente ganhar deles, né, a gente empata com eles em pontos, se eu não me engano, e dessa vez não vai ter que esperar eles jogarem para subirem os pontos, então a gente empata definitivamente com eles, dependendo apenas do saldo de gols ou talvez do confronto direto para a gente assumir o terceiro lugar da Premier League. Creio eu que vai ser um jogo pegado, né? Mas que é uma surpresa é que o United chega como favorito depois de muito tempo, né? O Liverpool que já tem de certa forma se estabilizado nesse jogo, né, nesse cenário, porque o Liverpool já está vindo de 2 vitórias consecutivas, né, pelo menos na Premier League. O Liverpool que vem com o elenco já mostrando dar sinais, né, de melhora, com o senhor Wirtz jogando bem, com o senhor Isaac marcando gol depois da lesão e depois de muito tempo, obviamente, né, que estava off marcando gol. Então a gente espera que seja uma partida que o jogo seja jogado, né? Lucas, você acha que eles são favoritos para esse confronto? Diga você. Sendo bem sincero, eu não enxergo uma superioridade do Manchester United, nem um favoritismo. Eu acho que serão minutos bastante equilibrados. E caso realmente fosse um desequilíbrio, não seria um mau sinal, porque a última vez que o United chegou com a pompa de favorito, a gente fez 7-0 neles. Foi um jogo que vocês vão lembrar com bastante carinho. Aquela ocasião, o United era franco favorito e aconteceu o que aconteceu. E é o que eu costumo dizer, o jogo é jogado, ninguém vê se de véspera, embora a fase deles aparente ser melhor pela posição que eles se encontram, não é uma diferença tão gritante como já foi em outro momento da temporada. Não que o Liverpool esteja na sua melhor forma, longe disso, mas a melhor existe e nos últimos jogos o Liverpool demonstrou pelo menos uma capacidade de competir. E se ele competir em Old Trafford, diante da qualidade de jogadores, é possível conquistar um bom resultado de lá. Mas é aquela coisa, o United joga em casa, então a tendência é que eles tenham o apoio da torcida, tenham um clima favorável, mas isso não garante nenhum tipo de resultado, então dá para buscar uma boa pontuação lá e quem sabe até assumir a terceira colocação, caso a gente vença a partida contra eles. E meu amigo, qual que é a sua escalação? Manda aí pra gente a escalação da partida. Bom, eu teria duas opções, uma do que eu gostaria que acontecesse e o que eu acho que o Slot vai fazer. Mas falando sobre uma coisa um pouco mais concreta, vamos falar sobre o que eu acho que o Slot vai fazer. Tendo em vista que o Alisson é dúvida, se ele não jogar, obviamente a gente vai com o Woodman, não tem como fugir muito disso. O Mamardashvili teve um corte profundo no joelho no jogo contra o Everton, então ele vai ficar fora por um certo tempo. Lateral direita, eu apostaria que o Arne Slot vai optar pelo Joey Gomes, tendo em vista que o Salah tá fora e você já deve imaginar o que vai acontecer na ponta. Então, o Joey Gomes na lateral direita, não acho que ele vai com o Curtis Jones, eu acho até que seria um erro ir com o Curtis Jones, tendo em vista a velocidade dele e a força ofensiva dos pontas do United. A zaga, Konaté e Van Dijk, é o que eu acredito que aconteça, não tem como fugir disso. Na lateral esquerda, eu vou dizer o que eu gostaria que acontecesse, eu quero que ele jogue com o Robertson. É tempo de despedida, é bom que ele jogue o último clássico, então eu adoro o Kerks, eu acho que é um jogador que vai desempenhar muito com a camisa do Liverpool, mas não é o momento para ele jogar, acho que a gente tem que aproveitar os últimos minutos do Robertson. Em relação ao meio-campo, eu manteria o que eu pude ver nos últimos jogos, que é o Szoboszlai e o McAllister, os dois como dobro pivô de volantes. Acho que é fundamental jogar dessa forma, tendo em vista a fragilidade que a gente tem para defender. O Wirtz à frente dos dois, como um meio-campo mais cerebral, mais solto para jogar. Na ponta esquerda, como eu disse, é o que eu acho que o Slot vai fazer. Gakpo. Acredito eu que ele vai optar por essa opção, que é o que normalmente ele faz. Centroavante, Alexander Isaac. Ele seria a minha escolha sempre que possível e diante da ausência do Ekitike, acho que é
a tendência também. E para a ponta direita, eu acho que ele vai com o Frimpong. Não gosto da opção. Eu tentaria outras coisas. Caso a escalação fosse minha, eu optaria pelo Ingo Moura na ponta direita. Eu tentaria fazer essa ideia com o Ingo Moura na ponta direita, já que ele vai utilizar o Gakpo de qualquer forma, mas acredito eu que ele vai optar pelo Frimpong, então a escalação seria mais ou menos essa. Tendo em vista que a gente não tem as informações do que vai acontecer na coletiva amanhã. É uma boa escalação, assim. Ingo Moura na ponta direita, pra mim, é uma surpresa, né? Seria algo inédito pra gente. Ele já jogou assim até, mas esporadicamente. Esporadicamente. Eu acho que foi até na FA Cup, não foi? Uma parada assim, né? Em alguns jogos também da Premier League É. entrou um pouco para tentar fazer alguma coisa. Eu acho que é uma parte da temporada que a gente não tem muito a perder, a gente já tá meio que garantido na Champions, né? A gente não, vai mais para finalizar a temporada, né? E eu acredito que é uma grande chance até de a gente testar algumas posições, alguns jogadores. E, gente, aproveitar porque a temporada tá acabando, né? Eu fico. Gente, não sei vocês, só para terminar o vídeo aqui rapidão, né? Um parêntese, não sei vocês, mas eu fico bastante desanimado quando chega essa parte da temporada, principalmente quando a gente tá na situação que a gente tá de não disputar nenhum troféu, né? Mas porque a gente vai ficar 2 meses sem Liverpool. Tudo bem que essa temporada tem a Copa do Mundo e pode dar uma maquiada, mas na verdade são 3 meses, porque juntando a Copa do Mundo vai ter julho e agosto ainda. Então a Premier League só deve voltar no final de agosto. Então é um momento que a gente fica meio triste, né? Pode falar, mano. E em relação ao jogo, a pontuação é importante porque, como a gente bem frisou, a gente pode passar do Manchester United. E em questão de pontuação, o Liverpool faltam 4 jogos. E depois do United, a gente enfrenta o Chelsea em casa. Obviamente, o Brighton e o Bournemouth já até passaram do Chelsea, e o Aston Villa também está na frente deles. Então, como a gente utilizou o Chelsea como ponto de referência durante muito tempo, é o time que eu utilizava como base. Mas analisando bem a tabela agora, não é mais um ponto de referência que a gente tem que ter. Na verdade, a gente tem que fazer isso em relação a Brighton, Bournemouth e etc. Mas, usando o Chelsea como a gente fazia até pouco tempo atrás, vencendo o United ou não, o jogo contra o Chelsea pode ser o fiel da balança, porque como a gente joga em casa, talvez o empate seja suficiente para poder classificar. Faltam poucos jogos, são só 12 pontos a serem disputados, então a tendência é que o time de Arne Slot vai jogar a próxima Champions League, mas claro, a gente quer ficar na maior posição possível, se por acaso for terceiro, diante das circunstâncias de como foi a temporada, acho que seria uma grata surpresa para muita gente. Dito isso, senhores, vamos para o palpite. Lucas, eu já vou soltar logo o meu palpite. Acho que vai ser um jogo para um 3-2. O que você acha? É um jogo complicado, jogar contra o United é sempre aquela sensação, sempre aquele misto de sentimentos. Vou apostar no 2-1 com o gol de Alexander Isak, para manter a cena e manter o bom momento. Ah, é verdade, tá? A gente acertou. Eu falei que teria gol de Alexander Isak e teve gol de Alexander Falamos. Isak, senhores. Exatamente. Então, galera, é isso. Está aqui nossos placares. Bota aí nos comentários o que vocês acham. A gente vai ficando por aqui. Valeu. Falou! Falou!